Ora, muito bom dia a todos os irmãos, também muito bom dia àqueles que nos assistem a partir de casa. E eu hoje trago-vos aqui uma questão para nós refletirmos esta manhã, que é o seguinte: qual é o propósito de um adventista do sétimo dia? Para que é que serve um adventista do sétimo dia? O que é um adventista do sétimo dia? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a salvação ficou assegurada para toda a humanidade. Todo o indivíduo que aceitar a morte de Cristo em seu lugar poderá ter acesso à salvação. E quantos adventistas do sétimo dia é que estavam ali naquele dia ao pé da cruz? Nem os discípulos estavam, porque nós sabemos que diz a Bíblia que ferirei o pastor e dispersar-se-á o rebanho. Nós não estávamos lá. 40 dias depois da morte de Cristo na cruz, os discípulos estavam reunidos em oração durante 10 dias, a pedir a presença do Espírito Santo para aguardar o dia de Pentecostes, mas também não estava lá nenhum adventista do sétimo dia. Quando o Espírito Santo desceu sob línguas de fogo, em que aqui na terra foi derramado o Espírito Santo em grande medida, e lá no céu Jesus era investido como sumo sacerdote e dava início ao seu ministério de intercessor no lugar santo ainda, também não estava lá nenhum adventista para receber o derramamento daquele Espírito Santo. Então, nós não fomos necessários nesse tempo. Então, por que razão é que nós aqui estamos? Ele não precisou de nós para dar a mensagem da salvação. Outros já fizeram isso antes de nós. Pensamos nos primeiros cristãos, pensamos nos reformadores. Deus realizou esse trabalho sem nós. Então, por que é que estamos aqui? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse, capítulo 14, e vamos ler o versículo 7. É um versículo muito conhecido. Provavelmente, se não todos, quase todos, sabemos-lo de cor. Ora, Apocalipse 14, 7 diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Eu queria chamar a atenção aqui para a frase que diz, porque é vinda. Outras versões dizem é chegada. Isto significa o é o presente, o indicativo do verbo ser, eu sou, tu és, ele é, ou seja, é o presente. Ou seja, é o início do julgamento celestial. Nós sabemos que esta vinda da hora do juízo começou em 1844 e foi a partir desta época que os adventistas do sétimo dia são chamados à existência. Mas o que é a nossa função enquanto adventistas do sétimo dia tem a ver com este período de início do julgamento divino? O grande conflito já existe há muito tempo. Começou no céu, foi transportado para a terra, em particular no Jardim do Éden, sabemos o que é que aconteceu. O que é que aconteceu foi que houve uma acusação por parte de um anjo, de um querubim cobridor, de que a lei de Deus não podia ser cumprida, que o governo de Deus era injusto. Entretanto, a terra é criada, Adão cai e, aparentemente, a queda de Adão e a introdução do pecado no mundo, aparentemente, vai dar razão a Satanás. E as quedas sucedem, conhecemos a história de Caim e Abel e outras tantas por aí fora, que vão dar razão, aparentemente, vão dar razão
às acusações de Satanás. Mas, especificamente, quais eram essas acusações? Podemos ler no terceiro volume do livro Mensagens Escolhidas, na página 136, diz assim: o Redentor do mundo passou pelo terreno em que Adão caiu porque desobedeceu à explícita lei de Jeová. E o unigênito Filho de Deus veio ao nosso mundo como homem para revelar ao mundo que os homens podem guardar a lei de Deus. Para revelar ao mundo que os homens podem guardar a lei de Deus. Satanás, um anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob o seu domínio. E esta era a argumentação de Satanás. Primeiro lá no céu e depois na terra Adão vai cair também em transgressão. Aparentemente parece que estava tudo a favor dos argumentos de Satanás. E agora Satanás vai dizer que depois da queda de Adão, com a propensão para o pecado que é herdada, nenhum ser humano poderia agora mesmo guardar a lei de Deus. Onde é que então Satanás foi buscar os argumentos? À prática, experimentalmente, verificou-se experimentalmente e existem evidências experimentais de que a desobediência existe. Logo, se a desobediência existe, as leis têm que ser ajustadas. É o que fazem os nossos governos. Em vez das leis, muitas forças políticas tentam observar como é que é o comportamento humano e depois ajustam a lei ao comportamento humano, em vez de ajustar o comportamento humano às leis. Portanto, esta aqui é a grande questão. Pois, mas quando nós dizemos que antigamente fazia-se de uma forma e agora fazemos de outra, a sociedade mudou, então há que ajustar as leis ao comportamento humano e não o comportamento humano às leis. E isto dá discussões a nível político, de forças políticas, e hoje em dia, com a polarização que existe em termos políticos, nem vale a pena estarmos aqui a dar exemplos que os irmãos conhecem-no muito bem. Então, onde é que Satanás vai buscar os seus argumentos? Com certeza que não é lá fora, entre os filisteus, nem em Moabe, que ele vai buscar os argumentos, nem em Edom, nem sequer em Babilónia, será lá que ele vai buscar os argumentos de que as suas acusações fazem sentido. Satanás reivindica que o povo que diz ser o povo da aliança continua a adorar ídolos, continua a querer ser como as nações em redor. Vimos isto, ao ler o Velho Testamento, é exatamente isto que nós vamos ver. Os reis sucedem-se a um ou outro que faz o que é reto aos olhos do Senhor, mas depois há sempre uns quantos que não conseguem e que levam o povo à idolatria. E então conhecemos a história de Job, em que Job vai à presença de Deus e Deus diz: "Viste o meu servo Jó, que é justo e temente e que se afasta do mal?" E ele diz: "Ainda não foi testado o suficiente, terá o seu preço também." E conhecemos toda a história. Então, o que é que Satanás, quando assiste a estas quedas, a estas desobediências daqueles que se dizem ser o povo da aliança, o que é que ele vai dizer? Este teu caminho não funciona, olha para eles. Foi de tal maneira que isto aconteceu, que Deus viu-se obrigado a levar o povo ao cativeiro. Destruiu a cidade, destruiu o templo. O povo não poderia adorar a Deus nesse país estrangeiro, tal como estavam habituados. Vamos ler mais um texto que é muito importante também na gênese do movimento adventista e que está lá em Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, Daniel estava entre os cativos de Babilónia, a nação tinha-se desviado demasiado de Deus e Deus viu-se na contingência de levar o povo em cativeiro para a Babilónia. E então, lá em Daniel 8, no versículo 13, Daniel 8, 13, diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo
e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Até quando? Quantas vezes, perante uma situação desagradável na nossa vida, nós dizemos, mas quando é que isto acaba? Não é? Até quando? Dito de outro modo, este texto está-nos a dizer, por quanto tempo é que Satanás vai vencer esta batalha? Por quanto tempo os teus caminhos, os caminhos de Deus, irão ser rejeitados? Por quanto tempo tudo isto vai continuar? Estamos em cativeiro. O templo foi destruído. Será assim durante quanto tempo? Então o versículo 14 vai dar a resposta a uma pergunta muito pertinente que diz o seguinte, em Daniel 8,14, ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Imaginem que estão a viver um problema muito grave na nossa vida e dizem a Deus, até quando, meu Deus, isto não se vai a minha vida não se vai resolver. Isto está muito difícil. E Deus vai dizer, olha, daqui a 2300 anos vai ficar tudo resolvido, ou vamos dar início ao processo de resolução, de reconstrução da verdade e de reivindicar o nome de Deus, de reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Satanás será derrotado, mas Deus também diz a Daniel que ele vai ter que ser muito paciente, não vai ser rápido. Os argumentos de Satanás são muito fortes. E vamos ter que ter muita calma, Daniel. Isto vai levar séculos. Não é meses, nem semanas, nem anos, mas sim séculos. Se calhar milénios para resolver este problema. Vais descer à sepultura, Daniel. Isto vai acontecer muito tempo depois da tua existência, mas vai chegar o dia em que os argumentos de Satanás serão lançados por terra para sempre e Satanás será definitivamente derrotado. A palavra purificado, o santuário será purificado, tem um espectro muito alargado de significados. Significa corrigir, vindicar, absolver as acusações, justificar e também purificar. Tudo isto tem apenas uma palavra no hebraico. O que é dito aqui é que os caminhos de Deus serão vindicados, ou seja, os caminhos de Deus serão reconhecidos que justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Senhor dos Exércitos. Então, vindicar significa reclamar aquilo a que se tem direito, ou que foi injustamente expoliado ou retirado, e exigir a restituição, o reconhecimento ou a legalidade. No fundo, é limpar o nome, defender a pureza de, limpar o nome, lá está, impor penas vindicativas, limpar o nome, recuperar, reaver. Perante uma acusação, se alguém nos faz uma acusação e depois se vem a provar que essa acusação é falsa, depois de todas as investigações se reconheceu que a investigação é falsa, quem acusou tem que fazer uma declaração em como não havia nada a acusar e que as acusações eram infundadas. É isto que vai ter que acontecer no Santuário Celestial, é isso que está a acontecer, começou na cruz e vai se prolongar até ao fim do tempo da graça, até à vinda de Cristo a este mundo em poder e glória. Portanto, os caminhos de Deus têm que ser reconhecidos que Ele é justo e verdadeiro. E temos um texto muito importante que está lá em Romanos, eu ia pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Romanos capítulo 3, e vamos ler o versículo 4. Romanos 3, 4. Diz assim. Este texto aqui, em Romanos 3,4, fala em julgamento. E quando nós pensamos no julgamento, ainda há pouco cantávamos aqui um hino sobre o juízo, no final da escola sabatina, pensamos no nosso julgamento. Eu vou ser julgado. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. É verdade. Mas o que o texto fala não é exatamente isso. Diz assim,
De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui está-se a referir a Deus. Está escrito para que sejas tu, Deus, sejas justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. Então está a falar do julgamento divino. Deus tem uma acusação de Satanás perante Deus, que a sua lei é injusta, que não pode ser obedecida. E então Deus vai ter que ser reconhecido que as acusações de Satanás eram falsas e que não se levantará por segunda vez a angústia e que o mal não voltará ao universo. Então aqui diz que Deus será julgado. Então, a coisa mais curiosa é que Deus está a dizer que a questão vai ser decidida não pelas minhas declarações, quando eu demonstrar quem na realidade Satanás é, mas quando for demonstrado quem eu sou. Deixarei que tu faças o julgamento final, tu vais decidir quem está a falar verdade. Ou seja, Deus vai permitir que nós participemos no julgamento, que todo o universo declare que justo e verdadeiros são os teus caminhos. Deus deixará que seres criados determinem se Ele é digno de permanecer como líder do universo. Aqui este texto, lá em Romanos 3,4, diz que Deus vai vencer quando for julgado. Ele demonstrou o caráter do seu Pai. Cristo demonstrou o caráter do seu Pai. Demonstrou que era Deus na verdade, quem era Deus na verdade, e demonstrou que era Satanás. E isto foi feito logo na cruz do Calvário. Ficou demonstrado que Deus é verdadeiro, justo e misericordioso e que Satanás é mentiroso. E agora temos ainda pela frente mais uma fase deste juízo. E então diz a Sra. White na revista Review and Herald do dia 16 de abril de 1901, diz assim: todo o céu está à espera que vindiquemos o caráter de Deus. Eu vou repetir, todo o céu está à espera que vindiquemos o caráter de Deus. Nas meditações matinais de 2001, e recebereis poder, é o título delas, na meditação do dia 25 de novembro, na página 337, diz assim: a honra de Deus tem de ser vindicada perante os mundos não caídos, perante o universo celestial e perante o mundo caído. Ou seja, a honra de Deus tem que ficar vindicada, ou seja, tem que ser reconhecido por todos que justos e verdadeiros são os teus caminhos. E o que é necessário? Então é necessário que a honra da lei de Deus seja vindicada, porque a lei de Deus não é injusta. No livro de Já Todas as Nações, na página 762, diz assim: por sua vida e morte, Cristo provou que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado, que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas com a vida de Cristo, em que assumiu forma humana e que em nenhum momento ele pecou, veio demonstrar que as acusações de Satanás eram erradas. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, página 746, lemos o seguinte: se já houve um povo necessitado de luz sempre crescente do céu, é o povo que neste tempo de perigo Deus chamou para serem depositários da sua lei e reivindicar o seu caráter perante o mundo. Então, há um povo que foi chamado para serem depositários da sua lei e para reivindicar o caráter de Deus perante o mundo. Aqueles a quem foi confiado tão sagrado legado devem ser espiritualizados, elevados, possuídos de vitalidade mediante as virtudes daquilo que professam crer. Então, somos chamados, nós, enquanto adventistas do sétimo dia, a vindicar o caráter de Deus. E o voo destes três anjos que proclamam as três mensagens tem exatamente esta mensagem.
vamos ler, ou vamos voltar outra vez ao capítulo 14 e vamos ler aquilo que é dito antes da proclamação destas mensagens angélicas. Portanto, Apocalipse 14, e vamos ler a partir do versículo 1. As mensagens iniciam-se no versículo 6 e nós vamos ler o que diz a partir do versículo 1 até lá chegar, diz assim. É descrito aqui um grupo de pessoas sem precedentes, diria eu, que diz o seguinte, Apocalipse 14, a partir do versículo 1. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Nas suas testas tinham escrito o quê? O nome do seu Pai. O nome é o caráter, e nas testas é no cérebro. Ou seja, a mente destes foi transformada com a mente de Cristo. A mente destes foi transformada com a mente de Cristo. E depois continua o texto e diz: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um novo cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados por mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Temos aqui um grupo especial que reflete perfeitamente o caráter de Cristo. E depois, aqui no versículo 5, há uma declaração muito interessante que diz assim: E na sua boca não se achou o quê? Engano. Hoje foi interessante aqui o cantinho da criança que falava sobre a mentira e as manchas no coração, e vem mesmo aqui a propósito do sermão desta manhã, porque diz aqui: a sua boca não se achou engano, porque são o quê? Irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ora, se há aqui um povo que é irrepreensível diante do trono de Deus, significa o quê? Que as acusações de Satanás foram infundadas. Vamos resumir, Satanás levantou a acusação. Agora era preciso provar quem tinha razão. Prova número 1, razão a Satanás. Adão caiu. E depois temos, a partir de Adão, toda aquela sequência dos cativeiros, dos reis ímpios, da idolatria, de tudo quanto há, nós conhecemos as histórias. Mas agora temos aqui um povo que vai provar experimentalmente que as acusações eram infundadas. Enquanto o santuário foi purificado do céu, a purificação do santuário, paralelamente ocorreu a purificação do caráter deste povo que aqui vem descrito no texto. Um povo irrepreensível, um povo sem engano. Um povo que Deus chamou à existência para proclamar as 3 mensagens angélicas. A Sra. White, no livro Desejados das Nações, no capítulo chamado Não se turbe o vosso coração, ela diz o seguinte: a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Esta é exatamente o que está envolvido no grande conflito. Por isso é que o santuário tem muita importância no grande conflito, porque é preciso. Nós temos no pátio a justificação, no lugar santo a santificação e depois no lugar santíssimo, que é onde nós estamos agora, a glorificação do caráter. Podemos ler em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3, pedir aos irmãos para abrirem, 1 de João, capítulo 3, vamos ler do versículo 2 até ao 9. 1 de João 3, para lermos do versículo 2 até ao 9, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Que promessa maravilhosa, irmãos. Todos os dias, quando orarem, e ainda há pouco falávamos ali na nossa classe, falamos muito na oração de manhã para entregar a nossa vida a Deus, e a nossa irmã Iria dizia, então e a oração da noite, que é quando nós fazemos um balanço do que foi o nosso dia, que pecados é que cometemos nesse dia, que contas vamos prestar a Deus. Falávamos nisso aí. E, de facto, este texto, irmãos, é um texto poderoso, que está lá na primeira epístola de João, que nos dá, temos aqui promessas maravilhosas para a nossa vitória em Cristo. Como é que é possível, como é que isto pode ser feito? O que está em jogo aqui não é a minha honra, nem sequer a minha salvação, nem a dos irmãos. O que está em jogo é a honra de Deus. E como é que isto pode ser feito? Pode-se realmente produzir um povo como aquele que está descrito em Apocalipse 14:5, um povo irrepreensível? Como é que isto é possível? Deus não nos trata como robôs. Nós temos o livre-arbítrio. Será que haverá um povo que prova que Deus está a falar a verdade lá em Apocalipse 14, 1-5? No livro de Já Todas as Nações, na página 211, diz assim: todos quantos transgridem os mandamentos divinos, que somos nós, pelo menos eu, todos quantos transgridem os mandamentos divinos, apoiando a pretensão de Satanás de que a lei de Deus é injusta e não pode ser obedecida, apoiam assim os enganos do grande adversário e desonram o Criador. Então, cada vez que nós pecamos, e há pouco aqui a nossa irmã falava na história das crianças, ela tinha um coração, não sei se viram, tinha um coração, cada vez que mentia ficava lá uma manchinha, não era, Márcia? E então, no fundo, a ideia que eu trago esta manhã é, baseada aqui neste texto, de Já Todas as Nações, página 211, todos quantos transgridem os mandamentos divinos, e somos nós, apoiando a pretensão de que Satanás de que a lei de Deus é injusta e não pode ser obedecida, apoiam assim os enganos do grande adversário e desonram a Deus. Ou seja, cada vez que nós pecamos, estamos a pôr um voto a dizer que Satanás tem razão. É isto que a serva do Senhor aqui nos está a dizer. Pecar, no fundo, não é uma questão de irmos para o céu ou para o inferno, é uma questão de depositar um voto em quem tem razão. Aquele mandamento de Jesus, de que quem bate numa face tem que dar a outra, é uma coisa que nos custa imenso. Ainda ali falávamos também de comparar a ira divina com a ira humana. A ira humana é o teu desejo de vingança. A ira divina manifesta o zelo de Deus, conforme nós estudamos na escola sabatina. Mas como é que nós conseguimos esta transformação de caráter? Se nós nos portamos mal, a razão fica do lado do diabo. E então votamos em quem? Quando nós mantemos um comportamento em oposição à vontade de Deus, estamos a dizer a Satanás que está tudo bem, gostamos do teu governo. Há um capítulo que eu aconselho os irmãos a lerem, e aconselho muita vez, que é no grande conflito, o capítulo 28, perante o registro da nossa vida. A senhora White começa um pensamento assim: se os que escondem e desculpam as suas faltas, e somos nós outra vez, não é? Os que escondem e desculpam as suas faltas, se os que escondem e desculpam as suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos,
pelo procedimento deles, apressar-se-iam em confessar os seus pecados e deixá-los. Ou seja, se eu tivesse a noção, eu e cada um dos meus irmãos aqui, que aqui está esta manhã e que nos assistem lá em casa, tivéssemos a noção do que é que se passa nos bastidores do grande conflito, cada vez que nós pecamos, cada vez que fazemos um ato que desagrada a Deus de forma deliberada, estamos a falar de forma deliberada, estamos a dar razão, e fôssemos observar a forma como Satanás fica contente e escarnece de Cristo e dos seus santos anjos, se nós tivéssemos essa noção, nós apressar-nos-íamos a confessar os nossos pecados e a abandoná-los. No fundo, não se trata daquilo que acontece comigo, trata-se daquilo que acontece com o nosso Deus. Como é que Satanás acusa? As tuas leis não funcionam. Estás a ver? Olha para Adão. Adão a culpa é Eva. Eva culpa a serpente. A culpa morreu solteira. O problema são sempre os outros. As circunstâncias. Às vezes dizemos, Deus compreende a minha situação. Deus compreende a minha situação. Achamos nós. Se pudéssemos ver o que se passa nos bastidores do grande conflito, se pudéssemos observar o diálogo entre os anjos bons e os anjos maus, entre Cristo e Satanás, abandonaríamos os nossos pecados de vez, porque estamos a dar credibilidade a Satanás cada vez que estamos em cair outra vez nos mesmos pecados, irmãos. E a pergunta é, até quando? Vinha lá em Daniel 8:13. No segundo volume dos Testemunhos, página 171, diz assim: se pudéssemos ver os puros anjos com os seus brilhantes e inquiridores olhos atentamente fixados sobre vós, observando para registar como os cristãos glorificam o seu Mestre. Então, os anjos bons estão lá para quê? Estão a tentar escrever coisas boas que a gente faça, a nossa transformação de caráter, a nossa evolução, os nossos frutos do Espírito a serem manifestados. Mas por outro lado, ou se pudessem, depois em contraposição a isto, ou se pudessem observar o exultante e escarnecedor triunfo dos anjos maus, enquanto eles expõem cada afastamento do caminho. No fundo, temos um anjo mau que toma conta de tudo quanto mal que a gente faz, um anjo bom que toma conta de tudo quanto nós fazemos, de tudo quanto bom nós fazemos. Então citam as Escrituras que foram violadas, continua a pena inspirada lá nos Testemunhos para a Igreja. Então citam as Escrituras que foram violadas e comparam a vida com os textos que vós professais seguir, mas dos quais vós vos desviastes. Vós mesmos ficarias assombrados e alarmados, irmãos. Os anjos maus procuram os pecados nas nossas vidas e depois comparam com a Bíblia, com o Espírito de Profecia, ou seja, com a lei e com o testemunho, e acabam por dizer a Deus, vês, lá estão eles, o teu caminho não funciona. Se pudéssemos assistir a este diálogo, irmãos, ficaríamos assombrados. Somos uma igreja com um propósito. Não uma igreja, não mais uma denominação no espectro religioso. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 10. Apocalipse, capítulo 12, no versículo 10. 12, capítulo 17, versículo 17. Apocalipse 12, versículo 17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Temos aqui uma descrição do povo dos últimos dias. Quais são as características do povo dos últimos dias? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Diz lá o outro texto que são irrepreensíveis na sua boca, não se acham engano. E depois têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, têm o dom profético no seu meio. Acreditamos nós que somos o remanescente da profecia bíblica? Acreditamos que temos uma mensagem específica para este tempo? Quando Jesus morreu na cruz, ninguém entendeu o que se passou.
Ele explicou depois, a caminho de Imaús e não só. Quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, também ninguém percebeu o que aconteceu. Houve o grande desapontamento de 1844. Acontece que quando Jesus deixar o lugar santíssimo, já não vai haver hipótese de explicar depois, mais tarde. Já não vamos ter delay de explicações. Nessa altura será tarde demais. Nunca houve, em tempo algum da história deste planeta, um fechamento da porta da graça universal. Foi para isso que Deus suscitou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para colocar a última peça no puzzle do grande conflito, para colocar os últimos argumentos contra o caráter de Deus fora de cena e refutar a declaração de que a lei de Deus não pode ser obedecida. Teremos de mostrar que a lei de Deus pode ser obedecida, que é uma lei boa e que as acusações de Satanás não têm fundamento. Só assim poderá terminar finalmente o grande conflito. Até quando que isto tudo durará? O propósito dos israelitas era serem um farol para o mundo. Qual o propósito da Igreja Adventista do mundo? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Salvar o maior número de pessoas? Também é, mas não é esse o verdadeiro propósito. Tal como Israel, para qualquer um que queira saber a respeito verdadeiro do céu, verdadeiro Deus do céu e não versões falsas, todos os povos devem entender o que está em jogo neste grande conflito. É por isso que fomos chamados à existência. Que imagem é que nós transmitimos aos outros? Somos conhecidos através da Adra, que é uma boa porta de entrada para o nosso trabalho neste mundo, para darmos testemunho da nossa fé, agir em caso de catástrofes em ajuda humanitária, mas diz-nos a Sra. White, em Testemunhos para a Igreja e Obreiros Evangélicos, página 50, o seguinte: pela Igreja será finalmente exibida a última e plena manifestação do amor de Deus ao mundo, que deve ser um mundo iluminado pela sua glória. Ou seja, é pela Igreja. A Igreja tem um papel fundamental de levar ao mundo e para isso, irmãos, temos de fazer muitas mudanças. Jesus gastou a maior parte do tempo e energia do seu ministério com o seu povo a tentar restaurá-lo à posição que ele queria que eles tivessem. A proclamar a verdade presente daquele tempo, tal como nós temos que proclamar a verdade presente do outro neste nosso tempo. Precisamos de curar as feridas que existem no nosso meio. Disto depende o meu sucesso como adventista do sétimo dia. E depois então vem a missão secundária do adventismo, que é testemunhar daquilo que fez por nós individualmente. Portanto, a missão primária é provar de que as acusações de Satanás são injustas, a missão secundária é testemunhar perante o mundo exatamente disso mesmo, de que os males deste mundo têm solução em Cristo. Aquilo que Ele fez por mim pode fazer por qualquer um daqueles que me rodeiam lá fora. Quantos movimentos é que Deus já chamou à existência e que tiveram sucesso nas suas missões? Israel teve sucesso, a Igreja primitiva teve sucesso. O que é que aconteceu depois da morte dos apóstolos e durante toda a Idade Média? E as igrejas da Reforma? Veio Lutero, recuperou algumas verdades, mas ficaram por ali. Tiveram que vir os anabatistas recuperar o batismo. Teve que vir John Wesley falar sobre a santificação e a pureza de caráter. E depois, finalmente, vem a Igreja Adventista. Nenhum dos movimentos suscitados por Deus nas variedíssimas épocas, com toda a importância que tiveram, conseguiram contemplar a missão destinada por Deus. Acabaram por se extinguir, acabaram por ceder ao erro. As más notícias são que Satanás, de facto, tem tido algum sucesso connosco, temos que admitir. Mas há boas notícias, irmãos. E Deus está a dizer que no final dos tempos vou fazer deste movimento algo que nunca aconteceu em nenhuma época da história. Uma tarefa impossível, mas que Deus vai torná-la possível através de uma forma. Sabem qual é? Através da nossa colaboração. Ele não precisa de nós para fazer o trabalho, pois nós
não podemos fazê-lo, mas apenas precisa da nossa colaboração. Não é para fazer o trabalho dele, mas para colaborarmos com ele. Permitamos que ele nos capacite, permitamos que ele faça coisas impossíveis e vamos ver o que é que acontece. Quem vencerá a batalha do conflito final? Satanás vai tentar todas as armadilhas possíveis para nos enganar. Vamos abrir em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 33. Livro de Ezequiel, capítulo 33, e o versículo 7. 33:7. Ezequiel 33:7. E diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Temos aqui uma advertência. Depois, no versículo 10, 33:10, diz: Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: Assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Estamos sempre a pecar, é a nossa realidade atual. Mas depois, no versículo 11, 33:11, diz assim: Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E depois temos aqui um apelo que diz: Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? E permitam-me que eu altere aqui o texto e diga: Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morreríeis, ó Igreja Adventista do sétimo dia? Temos decisões difíceis. Continuamos a permitir que a cultura vigente domine as nossas escolhas diárias, as atividades em que participamos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, aquilo que comemos e que vestimos. Foi a aculturação aos povos de vizinhos que destruiu o povo de Israel. E estamos com os mesmíssimos problemas nas nossas mãos. Temos que admitir que este mundo é muito atraente. Mas temos que nos consagrar a Deus e não cair em 4 armadilhas. 4 armadilhas. Primeira armadilha, o mundanismo. Deixarmos levar pela cultura vigente, fazer como os outros fazem, comer o que os outros comem, vestir o que os outros vestem. Outra armadilha, o evangelho falso. Como trabalho de casa, pesquisem na internet o que é a doutrina da hipergraça. Deus perdoa tudo, está tudo bem. Ainda há pouco, a nossa irmã Iria, ali na Escola Sabatina, dizia, muita gente pensa assim, que Deus vai castigar os maus, mas tem que ser mesmo muito maus, porque senão não castiga. E depois há o outro lado, que é Deus vai acabar por perdoar a toda a gente. Este é o falso evangelho, chamada doutrina da hipergraça. Façam uma pesquisa no Google, no ChatGPT, no que quiserem e vejam o que é isso. E isso pode entrar, essas doutrinas podem entrar no nosso meio. Não estamos imunes. O outro é o espírito amargo. Está tudo mal, os dirigentes são todos corruptos, a igreja está em apostasia, depois é aquelas histórias nas redes sociais que os irmãos conhecem. Esse é outro erro que nós podemos cair. Sabem que o diabo, quando não consegue segurar, empurra. E outra é a neutralidade. Olha, não se diz nada, não se fala nada, não nos vamos comprometer, entramos mudos, saímos calados. São estas as 4 armadilhas. Que Satanás, portanto, quando nós lemos Apocalipse 12:17, Apocalipse 12:17, sim, que diz, aqui está, diz, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o outro texto que está em Apocalipse 14:12 diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E que Satanás, irmãos, que seja derrotado nesta geração. Vamos ler. 1 de João, primeira epístola de João, é uma epístola que eu aconselho os irmãos a lerem de uma ponta à outra. Já começámos aqui a leitura numa reunião de quarta-feira, na outra, mas aconselho a ler até ao fim. 1 de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim, e é estas promessas que nós temos que nos agarrar, irmãos. De outra maneira, não vamos lá.
1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é nascido de Deus é gerado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o que depois que é que diz? E o maligno não lhe toca. Irmãos, isto é uma promessa fantástica. É só um versículo. É só o versículo 18 do capítulo 5 de uma epístolazinha pequenininha que lá está. Mas nós temos que nos agarrar a estas promessas e pedir a Deus que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, porque de outra maneira é impossível. No terceiro volume das Mensagens Escolhidas, na página 136, diz assim: Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda a pessoa pode vencer como Cristo venceu. Ele humilhou-se por causa de nós, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, remiu o ignominioso fracasso e queda de Adão e foi vitorioso, demonstrando assim que a todos os mundos não caídos e à humanidade caída, que o homem podia guardar os mandamentos de Deus pelo poder divino que lhe é concedido pelo céu. Todo o homem pode guardar os mandamentos divinos a partir de todo o poder divino que lhe é concedido a partir do céu. Há aquele texto que diz: vós que sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E só no poder do Espírito é que nós podemos ser vencedores e poder depositar os nossos votos do lado de Deus no grande conflito. Para terminar, eu queria só partilhar, eu já que cheguei ao fim da mensagem que trouxe esta manhã, mas eu tenho estado a ler durante as manhãs a meditação matinal de Maranata, editada pela Sociedade Bíblica, pela Casa Publicadora Brasileira, a meditação matinal Maranata, e é do dia 31 de janeiro, que foi ontem. Foi uma meditação matinal que me deu um murro no estômago. Já sobrevivi, cheguei aqui, mas eu ontem de manhã, antes de ir trabalhar, levei um murro no estômago e quis partilhar com os meus irmãos este murro no estômago que eu levei, que está na 31 de janeiro, e depois tem aqui uma pergunta que é: chorar ou alegrar-se? Eu vou só ler uma parte. O texto que aqui é proposto nesta meditação está em Jeremias 8:20, que diz: passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Terrível, não é? Olha o que diz aqui a serva do Senhor: insisto com os membros das nossas igrejas para que não menosprezem o cumprimento dos sinais dos tempos, que dizem claramente que o fim está perto. Irmãos, se esteve perto alguma vez, é hoje, não é? Há quantos que não cuidaram da sua salvação, logo lamentarão amargamente. Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Quem dera que nos lembrássemos de que é semana de julgamento para nós e os nossos casos estão pendentes. Agora é tempo de vigiar e orar, de afastar toda a condescendência própria, todo o orgulho e todo o egoísmo. Os preciosos momentos que por muitos são agora mais do que desperdiçados, deveriam ser passados em meditação e oração. Perdemos muito tempo. E hoje em dia, com o telemóvel, pior ainda. Momentos esses que podiam ser passados em meditação e oração. Muitos dos que professam guardar os mandamentos de Deus estão a seguir a inclinação em lugar do dever. Assim como se encontram agora, são indignos da vida eterna. Assim como se encontram agora, são indignos da vida eterna. Desejo dizer a tais pessoas descuidadas e indiferentes, que sou eu, somos nós: seus pensamentos vãos, suas palavras indelicadas, os seus atos egoístas estão registados no livro do céu. Os anjos que se achavam presentes na orgia idólatra de Belteshazzar acham-se em pé ao lado de vós ao desonrarem o seu Redentor. Eles retiram-se com tristeza, desgostosos de que assim vocês os estejam crucificando novamente, expondo à humilhação. Eu achei, a mim o que mais me marcou aqui foi esta descrição, que aqueles anjos que estavam lá no banquete de Belteshazzar, pesado foste na balança e achado em falta, que também poderão dizer o mesmo a nosso respeito, irmãos. Hoje ainda a graça existe. E, portanto, irmãos, temos que apelar a Deus para que nos transforme,
para que nos vivifique com o poder do Espírito Santo, para que possamos ser aquele povo que se acha irrepreensível diante do trono de Deus e que vai, de uma vez por todas, refutar experimentalmente, provar experimentalmente que as acusações de Satanás de que a lei de Deus não pode ser cumprida são absolutamente falsas. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, é com humilhação que vimos à tua presença neste momento. Também com alegria, porque tu nos deste uma missão muito especial, mas para a qual nós somos completamente indignos, para a qual nós não sabemos como fazer, mas tu tens a solução, tu tens o poder reservado para cada um de nós. Nós é que ainda não o pedimos insistentemente e por isso ele ainda não foi derramado nas nossas vidas, Senhor. Pedimos-te, Senhor, que tu nos possas transformar, que tu nos possas humilhar perante ti, para que possamos, cada manhã, cada dia da semana, cada hora, estarmos em sintonia contigo e pedir-te, Senhor, derrama em mim, derrama em nós o teu Santo Espírito. Transforma o nosso caráter, transforma-nos à imagem e semelhança do caráter do teu Filho, Senhor. E que, Pai Santo, possa a nossa mente ser renovada, como diz o apóstolo Paulo. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o poder do teu Santo e Divino Espírito. Tudo isto pedimos, Senhor, pedindo-te perdão pelas nossas muitas faltas, pelas nossas negligências, por acariciarmos ainda muitos pecados na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, mostra-nos cada um deles através da tua palavra. Ajuda-nos, Pai Santo, a vencer e a sermos vencedores, mas que essa vitória seja tua e que o teu nome possa ser honrado e glorificado perante o universo, Senhor. Tudo isto pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.